tudo começa com a Maura dando uns conselhos à irmã para que ela se envolva com a Maria José e seja amiga dela. Só que ela discorda e diz que isso não vai funcionar, além do mais ela sabendo que elas duas são irmãs. A Maura diz que concorda, mas que elas duas são bem diferentes e pede para que ela pelo menos tente só para ver o que ela consegue descobrir. Então a Maura é questionada sobre o que ela ganharia fazendo isso. E a Maura diz, ué, você me ajuda, bobinha. Enquanto isso, em outra cena, a Maria José vem conversando com o Bruno e diz que antes de mais nada, eles dois estão nessa situação, mas que a culpa não é dela não. Mas declara que na verdade isso não importa, porque o que eles têm que fazer é resolver isso da melhor maneira possível. Já o Bruno pergunta para ela qual seria a melhor maneira possível. A Maria diz que ela só não vai querer prejudicar a família dela e que por nada nesse mundo vai permitir que o pai dela passe os seus últimos anos na cadeia. E que o pior de tudo, que não é justo que ela e a irmã dela paguem por uma coisa que elas não fizeram. E que se não tivesse sido tão covarde e tivesse logo falado a verdade desde o início, nada disso teria acontecido e que agora eles estão bastante comprometidos e que ele e o Bruno conhecem muito bem a personalidade do Alessandro e que ele sabe que desse jeito eles não vão conseguir exatamente nada. O Bruno simplesmente pergunta, e daí? E a Maria diz que o Alessandro acabou de dizer que concorda com o divórcio e o Bruno pressiona, diz que tudo bem e que no dia seguinte ela peça que ele dê logo entrada no processo. A Maria diz que também não pode pressioná-lo e que além de tudo o Alessandro tem agido muito bem com ela e que ele foi bem amável com o pai dela. O Bruno, por sua vez, se revolta e diz que o Alessandro está agindo bem com ela é porque é ela quem dá corda e começa a envenenar a cabeça da Maria, dizendo que o Alessandro está querendo é se aproveitar dela e pergunta se por algum acaso ele mesmo não propôs isso. Maria fica calada e o Bruno puxa ela de arrebata e pergunta se ele não propôs ou não. A Maria diz que é evidente que sim, mas que ela respondeu que não e ele, o Alessandro, foi suficiente decente para respeitar a sua decisão. O Bruno fala que o Alessandro não tem nada de decente e que ele é um hipócrita e é isso que ele é, porque tudo que o Alessandro está fazendo é para obrigar ela a aceitar ele e nem que seja por agradecimento, e pergunta a ela se ela sabe o que ele faz com as outras mulheres. Ela fica pensativa e ele declara que o Alessandro sempre envolve as mulheres enchendo elas de presente e que tudo isso só para conquistá-las. E depois que consegue isso, ele manda todas elas para o espaço. Já voltando lá na outra cena, o Alessandro vem com a bebida nas mãos e pergunta ao seu Pedro se ele tem muitos amigos ali na cidade. O seu Pedro diz que não e que talvez ele nem venha acreditar nele, mas essa é a terceira vez que ele vem ali naquele lugar, porque da primeira vez foi na juventude, porque ele sabe como são os jovens. Tudo eles querem conhecer e viver muitas aventuras. O Miguel sorri e faz um brinde e depois pergunta ao seu Pedro em que ele trabalha. O seu Pedro responde que ele e seu compadre Santos compram móveis velhos e depois vendem. O Alessandro começa a apertar o seu Pedro e pergunta se ele não compra outra coisa a mais. O seu Pedro responde que quadros, bugigangas, mas é tudo legal e que ele pode garantir isso. O Alessandro, por sua vez, fica ainda mais desconfiado e toma-lhe cana no velhinho, porque ele sabe que em algum momento ele vai falar o que ele quer ouvir. E o seu Pedro, por sua vez, fica ali, olha, desconfiado. E enquanto isso, a cena volta para a Maria, que está com o Bruno, e ela diz a ele que ele não percebe a situação que ela está por culpa dele. Já o Bruno, com a falsidade da moléstia dos cachorros, chama ela de meu amor e diz que sabe sim e que ela nem imagina o arrependimento que ele sente, por isso que ele pede que ela vá embora daquela casa. A Maria pergunta como que ela fará isso e se ele não vê que ela está se envolvendo a cada vez mais e ele só está dificultando tudo. O Bruno beija as mãos dela e diz que promete que vai tomar mais cuidado e que não vai deixar que nada de ruim aconteça com a família dela, mas que ela, por favor, não vá fazer nenhuma loucura, porque ele garante que não iria conseguir suportar.
Já a Maria começa a romantizar e pergunta por que foi que ele foi fazer isso, já que eles poderiam ter sido tão felizes porque ela amava ele tanto. O Bruno se aproxima e pergunta se ela não lhe ama mais. Ela fica calada e ele se aproxima ainda mais e pede para que ela responda se ela não ama mais ele. A Maria diz que nunca pensou que ele seria capaz de fazer alguma coisa tão terrível e depois ela se levanta e pede para que ele jure que não foi ele que provocou o acidente com o caminhão. O Bruno diz que jura pela mãe dele e a Maria pergunta então o que ele pretendia com tudo isso, porque na verdade só com o Alessandro morto ele teria conseguido os objetivos dele. O Bruno se enrola todo para falar e diz que já falou para ela que o Alessandro tem muitos inimigos e que ele já sofreu outros atentados, mas que ele sempre nega para não preocupar a família. A Maria diz que não, que isso é um absurdo, que ele queira que ela acredite nisso que ele está ali falando, e depois ela aperta ainda mais e diz: então quer dizer que você planejou toda essa história pensando em uma provável morte do Alessandro? Depois a Maria pergunta quantos anos ele estava disposto a esperar, uns 10 ou 20 anos. E a Maria questiona e pergunta: e se você morresse antes disso, Bruno? O Bruno decreta que tinha certeza que iriam matar ele, o Alessandro, e que se eles não conseguiram dessa vez, eles vão tentar mais uma vez. A Maria então se revolta ainda mais e diz que ele sabe quem são eles, então se é assim, ele tem que impedir, porque ele se calando, ele está se tornando um cúmplice. O Alessandro está ali de bobeira pensando na vida e a dona Vitória chega nesse momento e pergunta se ele está ocupado. Ele responde que não e pede para que ela entre. A dona Vitória entra e diz que o senhor Samaniego já se retirou para dormir e pediu que ela viesse ali para se despedir dele porque ele não quis incomodar. O Alessandro pergunta sobre a Maria José e a dona Vitória responde que ela foi acompanhar ele. E o Alessandro pergunta se incomoda ela ter trazido o pai da Maria José para ali para casa. A dona Vitória diz que não, porque ali é a casa dele. O Alessandro sorri, se aproxima, dá um beijinho nela e diz que ela é quem é a senhora daquela casa. A Vitória diz que não, que a senhora daquela casa é a esposa dele. Eles ficam um tempinho calados e a Vitória pede para que ele e o Alessandro diga a verdade se ele se casou ou não com a Maria José. O Alessandro diz que sim, que isso é óbvio, e a Vitória diz que na verdade ela não sabe explicar, mas que está com uma sensação muito estranha e que acha que todos estão escondendo coisas dela, até mesmo o Fernando. O Alessandro abraça ela e vai saindo e diz que está tudo bem, que ela não se preocupe, e a Vitória pergunta se então ele já se lembrou de tudo. O Alessandro responde que lembra de algumas coisas porque outras não estão muito claras. A Vitória pede para que ele dê um exemplo e o Alessandro diz que, por exemplo, os detalhes do casamento. E a Vitória, pouco a pouco, ela vai pressionando o Alessandro e pergunta por que ele e a Maria José não dormem juntos. O Alessandro diz que a Maria José alega que, como ele tem dúvidas dele e que não se lembra muito bem, ela não quer precipitar as coisas. A Vitória diz que não acredita nisso e o Alessandro diz que lamenta muito ela não acreditar e pergunta o que ela quer que ele diga. A Vitória, como já dito, continua pressionando e pergunta por que ele nunca disse que conhecia essa moça e que planejava se casar com ela, e por que esse casamento foi escondido, se ele tinha vergonha dela. O Alessandro responde que ela conhece ele muito bem e que ele nunca fez distinção entre pobres e ricos e diz que o Fernando, como por exemplo, é o seu melhor amigo e que quando conheceu ele, nem onde cair morto ele tinha e que ela mesmo sabe que ele só conseguiu estudar apelando para a bolsa de estudo. A Vitória diz que eles ali não estão falando do Fernando e sim da Maria José. Então o Alessandro fala que resolveu fazer uma surpresa se casando com ela. A Vitória, por sua vez, continua muito desconfiada e diz que de maneira alguma ela aceita essa resposta e manda ele pensar em uma coisa mais lógica e inteligente para falar para ela. Logo em seguida, ela dá um beijo nele e manda ele descansar e sai.
E ao sair, o Alessandro fica ali, sozinho, se lamentando e diz que tem que inventar alguma história, mas que toda verdade seria a melhor coisa de se fazer, só que não pode fazer isso porque iria lhe machucar bastante.